Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Valorama. Hoje, segunda-feira, dia 5 de dezembro de 2022. Mais um 10 minutos de economia, finaleira do dia. Brasil ganhou mais um jogo, classificados para as quartas agora, não é, Wendel? E vamos lá. E aqui do meu lado esquerdo e do seu lado direito da tela, um dos nossos analistas aqui da casa, o Wendel. Boa tarde, Wendel. Tudo tranquilo? Mas nós não tivemos apenas a seleção como novidade hoje, tivemos outras novidades também no decorrer do dia, não é mesmo? Exatamente, Jader. Vamos falar um pouco aí sobre os mercados daqui a pouquinho, né? Você vai dar uma passada aí como é que foi o mundo lá fora. Foi um pouco complicado lá fora, né, Jader? Aqui também a Uhum. gente acompanhou os mercados lá fora. A gente vê, por exemplo, o dólar ganhando força no dia de hoje, né? Lembra que semana passada, e praticamente ele fechou a semana bastante pessimista. E já começamos a semana já devolvendo boa parte ali. E o dólar negociando novamente na casa dos 5,30. Mas de passar para o Jader antes de comentar um pouco mais a fundo sobre esse ativo. Uhum, perfeito, obrigado, Wendel. Bom, você que está na nossa escuta, não se esqueça de subscrever a nossa página e também de dar o joinha no nosso vídeo, que nos ajuda bastante. Não menos importante, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, tio, tia, primo, prima, vizinho, coleguinha, enfim, todos que querem saber sobre o mercado financeiro. Pois bem, pedia por gentileza para a produção compartilhar a nossa tela. Ali. Ok, bom. Conforme nós podemos perceber aqui, o mercado fechou um pouco mais bem-humorado lá na Ásia, com destaque a Rússia e a China. E aqui na América, Brasil incluso, e principalmente nos Estados Unidos, hoje nós tivemos um dia bastante negativo. Um dia bastante positivo apenas no futebol, diríamos, né? Ou ainda pode falar um pouquinho mais do Brasil na sequência, trazer todas essas informações. Inclusive nos Estados Unidos foi o dia com a maior queda desde o dia 9 de novembro, então foi uma queda bastante acentuada lá. Já vamos falar um pouco mais a respeito disso. Aqui, o índice do medo está. Os investidores estão gananciosos, está no patamar de 65. O índice do VIX subindo 8%, mas ainda na casa de 20%. Então, esse patamar ainda demonstra segurança no mercado. Já o dólar DXY hoje subiu aqui no Brasil. Parece que o dólar também subiu hoje no Brasil. Subiu. Correto, né? Sei. Então, o dólar no Brasil também acompanhou o índice lá fora, o DXY. E, pois bem, entre os principais destaques que nós tivemos hoje do calendário econômico foram os PMIs ao redor do mundo, onde os PMIs eles estão, boa parte dos países, né? Entre eles nós consideramos aqui lá na Europa, a Alemanha, a zona do euro e o Reino Unido fechando aí abaixo de 50%, ainda em patamares bastante desafiadores, demonstrando uma contração econômica. No Brasil, nós tivemos o PMI de serviços acima de 50, 51, demonstrando uma expansão, e de 49,8. A situação no Brasil também não está muito favorável, diga-se de passagem. Então não é só lá fora que a situação vem se complicando. E nos Estados Unidos, hoje pela manhã, durante nossa abertura, eu e o Felipe, nós ainda não tínhamos essa informação, e os PMIs vieram aí, em média, em 46, dentro do esperado, abaixo também dos 50, demonstrando contração econômica. A situação lá não está nada fácil também, e mesma coisa também esse outro PMI aqui, que é um PMI à parte, que é o ISM, que veio levemente acima. Então, nesse sentido, esse indicador demonstra-se um pouco mais favorável, tá? E, bom, o calendário econômico, esses foram os principais destaques hoje. E também nós tivemos um destaque hoje para o petróleo. O petróleo que estava subindo pela manhã, agora está caindo 3,30%. E o motivo disso é devido ao inclusive, uma das questões que está no holofote em relação ao preço, ao teto do preço ao petróleo que está sendo imposto pela União Europeia, pelo G7, aos russos, juntamente com a Austrália, e parece que o Japão também está aderindo a essa nova medida. Então, há uma expectativa com que seja a adoção do preço do barril a $60, cada um deles. Então, petróleo que vem da Rússia não pode ser negociado acima desse valor. R$ 60, ou melhor, $60 é o preço. E claro que essa é uma das medidas de sanções também, acaba sendo uma das medidas tomadas, inclusive, para os russos não terem tanto dinheiro, né? Ficarem um pouco mais controlados. Esse com certeza é um dos principais destaques, e eu acredito que, se eu fosse fazer uma aposta, não sei se vai dar certo isso. Porque hoje, inclusive, a Índia e China, que são os maiores compradores russos, já estão negociando petróleo mais ou menos nessa faixa.
Eu também acredito que, claro, conforme você tem uma menor produção, o preço do petróleo tende a aumentar. Então, eu acho que foi uma atitude não muito positiva. E até hoje, pelo menos, brincaram que eu disse que a situação para alguém não vai ficar positiva. Só não sabemos para quem e E quando? quando, né? Mas com certeza alguma coisa. Toda ação tem uma reação. Com certeza alguma coisa a mais vai acontecer. E agora, finalizando minha parte, trazendo aqui uma curiosidade também sobre os principais tipos de energia utilizados na Europa. Olha só que curioso. Óleo é principalmente utilizado na Espanha, Portugal, Alemanha, Romênia, o coke ou carvão utilizado na Polônia, na própria Ucrânia e também se não me engano, que é a República Tcheca ou Tchecoslováquia, agora me fugiu. É a República Tcheca já. República Tcheca, obrigado. Também temos, inclusive, gás natural em vermelho, muito utilizado na Rússia, na Bielorrússia, na Turquia, na Itália e em alguns outros países, a própria Inglaterra também. O renováveis, só a Dinamarca, que hoje consegue atingir um patamar expressivo. A energia hidráulica, ou melhor, através de até quer manter uma energia um pouco mais limpa, apenas a Noruega e a Suécia e a Islândia são os países que se destacam nesse sentido. Então, para ver como que ainda há uma alta dependência dos combustíveis fósseis, mas principalmente do óleo. Então, boa parte da Europa está comprometida, querendo ou não, dentro desse quesito. Wendel, falei demais, eu passo para você agora. Tranquilo, já, sem problemas. Vamos lá. Bom, pessoal, compartilhar aqui com vocês aqui um pouco sobre o nosso panorama do dia, né? O que aconteceu nos mercados hoje. Pedir para a produção compartilhar a tela, por favor. Bom, temos aqui, como o Jader comentou aqui com vocês, a gente teve o Bovespa caindo cerca de 2,25%, o dólar subindo 1,24%. Detalhe aí, Jader, para o DI, né? Os DIs futuros aí subindo no dia de hoje, 2026 subiu 2,11%. 2025 subiu 1,78 e o 2024 subiu 1,30, né? Os índices americanos caíram no dia de hoje, conforme o Jader citou, né? As maiores altas a gente pode ver que tivemos pouca ação aí fechando em alta no nosso Ibovespa. Tivemos a Klabin subindo 2,22, a Suzano subindo 2,20, né? E por fim tivemos a CSNA, a RADL3 aqui subindo cerca de 0,69, então pouca ação fechando aí no positivo no dia de hoje, Jader. Se a gente for passar para o lado negativo, a gente vê que, por exemplo, muitas ações dessas aí, elas possuem uma correlação negativa, por exemplo, com o DI, né? Quando eu falo, por exemplo, ações de tecnologia, como a Positivo, a Local Web, a própria TOTS aqui também, elas tendem aí um pouco na contramão dos juros, né? Então, é um cenário bastante já visto, né, já, por exemplo, quando os juros sobem, essas ações de tecnologia, consultoras, varejo, elas tendem mal. E em dias, por exemplo, quando os DIs sobem bastante, por exemplo, subindo 2% no dia de hoje, a gente vê que as maiores baixas, por exemplo, às vezes não, a maioria das vezes tem dessas ações aí desses setores. Né? A gente vê, por exemplo, a Positivo caindo cerca de 11,5%, né? A TOTS aqui caindo cerca de 8,01% também, a Lojas Renner caindo 7,8%, né? A EZTEC e a CVC também, que é uma ação aí de consumo, né? Então elas favorecem melhor quando os juros está baixo, desculpa. Quando o juros sobe, ela tende a sofrer um pouco mais também. Então a gente vê, por exemplo, Americanas aqui tá caindo, né? Tivemos muita ação aí no negativo no dia de hoje. Os maiores volumes a gente tem a Multi 3 negociando 1,74 vezes, a Positivo negociando 1,68 vezes. A gente vê, por exemplo, o Ibovespa caindo, mas em dia de jogo, Jader, a gente vê, por exemplo, baixa liquidez do Ibovespa, né? Poucos negócios, né? Exatamente. Todo mundo assistindo o jogo e comendo aquela pipoca, exatamente. Né? A gente vê, por exemplo, alguns bancos, por exemplo, encerrando seus expedientes aí a partir de 2h30, por exemplo. Então a gente vê uma baixa negociação nos mercados. Né? A gente vê, por exemplo, o IFIX caiu hoje também cerca de 0,17%. Os ETFs, a gente tem o NFTS, que subiu 5,6%, o DF11 subiu 3,87%. As BDR, a gente tem a G1 DS74, que subiu 17,74%. A C1 SU34 subindo 12,02%. Nas commodities, a gente tem o destaque para a soja, que subiu no dia de hoje, subindo cerca de 0,75%. Destaque aí para o petróleo, como já citou aí, que caiu cerca de 3,02% no dia de hoje. Dando uma passada aqui, né, nos destaques, por exemplo, do Ibovespa, a gente vê, por exemplo, o Ibovespa brigando aqui novamente nessa região do 110 mil pontos aqui, 111 mil pontos, né? Hoje fechou aí na casa dos 109, mas ainda é o primeiro dia da semana, então
Vamos ver se o Ibovespa vai ter força suficiente para retomar para dentro dessa consolidação. Retomando aqui, já fechamos acima dessas duas médias, a gente pode ter o Ibovespa aí buscando 114 e quem sabe romper o 114, que é essa linha de tendência de baixo. A gente tem o Ibovespa buscando basicamente lá nos 120 mil pontos novamente, já. Então vamos ficar de olho aí que essa semana é crucial para essa alta do nosso Ibovespa. O dólar, por outro lado, voltou aqui novamente a buscar sua linha de tendência de alta, né, que foi rompida na semana passada, né, mas ainda se encontra em consolidação aqui. E o dólar subiu hoje cerca de 1,20%, como eu acabei de mostrar para vocês, voltando a negociar na casa dos 5,30. Então, o dólar basicamente até o início da semana também. Vamos ver como vai ser o desenrolar aí. Amanhã provavelmente a gente vai ter mais liquidez, né? Vamos observar essa aí, Jader. E para finalizar, trouxe aqui o fluxo de capital estrangeiro no dia de hoje. A gente tem, por exemplo, os estrangeiros entrando com 849,3 milhões na nossa bolsa no dia 1º de dezembro, né? Já começando o mês aí já positivo para os estrangeiros, né? E se a gente for observar aqui o saldo, né? Obviamente, como é o saldo do mês, esse aqui foi exatamente o que aconteceu no mês de dezembro, né? 1º dia de dezembro. Então a gente tem, por exemplo, pessoa física entrando com 509, os institucionais vendendo 1,496 bilhões, estrangeiro entrando com 849, como eu acabei de citar, instituições financeiras entrando com 81,3 milhões e outros com 53,4 milhões. Vamos ver se esse mês aí a gente vai ter forte capital estrangeiro entrando na nossa bolsa, né, Jade? Perfeito. Bom, finaliza então aqui, tá, pessoal? Agradeço mais uma vez a participação de vocês. Não esqueça de deixar seu like aí, compartilhar, também comentar, ativar o sino aí, que é muito importante pra gente na divulgação do nosso trabalho. Grande abraço a todos aí. Passa a bola pro Jade agora. Perfeito. Então, pessoal, nosso muito obrigado, nosso agradecimento. E voltaremos amanhã novamente pela manhã com os assuntos de economia, trazendo os principais destaques do mercado. Ficamos por aqui e aguardamos vocês. Até mais. Tchau, tchau.